Graça e paz, boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, toda a família aqui representada, você que está nos visitando, Deus abençoe muito a vida de vocês. Que a palavra de Deus, através do louvor, venha falar em cada coração. Mas além de Deus falar com você, além das circunstâncias da vida, daquilo que você precisa receber de Deus, também que seja um momento de adoração, seja um momento de gratidão, né? Porque nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para prestar culto ao nosso Deus, mas estamos aqui também para agradecê-lo, porque Ele tem feito tanto por nós, pelo seu cuidado, pela provisão, né? Uma semana se passou e nós estamos aqui pela tua graça e também agradecendo a Ele pelo início de mais uma semana. Então que realmente o nosso coração e a nossa mente possa estar conectado ao Deus Todo-Poderoso, amém? Que esse culto não seja apenas um culto de tradição de domingo, não porque hoje é domingo você está aqui, não, é porque você veio realmente para adorá-lo. Teremos momento de intercessão? Sim. Podemos pedir para Deus? Sim, porque Ele pode todas as coisas. Mas antes de tudo, que realmente nós possamos ter um coração de adorador, né? Que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Que assim seja. Nós vamos ler a palavra de Deus. Igreja em pé, por favor, aqueles que puderem. Salmo 138, Salmo 138. Então nós estaremos lendo na versão NAA, no Salmo 138, do versículo 1 até o verso 8, todo o capítulo do Salmo 138. Vamos ler de forma responsiva. Eu estarei lendo os números ímpares e a igreja os pares. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Igreja. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua mão direita me salva. Todos, o que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, diz a tua palavra. Nós acabamos de ler o Salmo 138, que fala de gratidão, que fala da tua fidelidade. E nós estamos aqui, Pai, para render graças a ti. Estamos aqui, Senhor, para render graças a ti, não só da boca para fora, mas com o coração e com todo o nosso coração, Pai, porque o Senhor é fiel. Queremos render graças a ti na tua presença, Senhor, nesse santo templo chamado casa de oração, Pai. Por isso, Senhor, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Pai, a nossa adoração, e que o Senhor possa nesta noite também purificar o nosso ser, o nosso coração e a nossa mente, Pai. Que possamos ser confrontados também com a tua palavra, Pai. Porque estamos diante do sagrado, porque estamos diante do santo. E durante a semana, muitas vezes, passa tanta coisa em nosso coração, que muitas vezes, diante das dificuldades da vida, diante das adversidades, diante das tentações, muitas vezes, nosso coração começa
a esmorecer, mas através da tua palavra, que nós acabamos de ler, nós recebemos o alento, nós somos encorajados a se alegrar em ti, encorajados a adorar, render graças a ti. Então que assim seja, Pai. Nós entendemos que somos pecadores, mas que o Senhor também, nós entendemos que o Senhor sonda o nosso coração, Pai, e queremos render graças com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Por isso, Pai, que o teu Santo Espírito possa estar em cada coração, em cada família aqui representada, e que o Senhor possa alegrar cada coração através desse culto, através da palavra e através dos louvores, em nome de Jesus. Amém e amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louve ao Senhor. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorá-lo, essa é a hora de adorá-lo, amém, meu querido? Feche seus olhos e adore Ele nesse momento. Entre em sintonia com Ele nesse momento, essa noite. Vem, essa é a hora de adoração. Dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor. Declare: todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora de adoração. A Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Só a igreja, toda língua confessará. Mas aquele, o tesouro maior. Aleluia. Vem adorá-lo, meu amado. Aleluia. Vem. Você
próximo hino chama Conta as Bênçãos. Meu amado, dê uma salva de palmas, aleluia. Quantas bênçãos nós temos, meu amado? Aleluia, Jesus. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçans diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecidos dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Aleluia. Quantas bênçãos diz e quantas são. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus. Quantas bênçãos, igreja? Recebidas. Aleluia. Dê mais uma linda salva de palmas para aquele que tem todas as bênçãos. Você pode se assentar, meu querido. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo que ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, deseja restaurar. Meu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto,
teu perdão vai além dos céus. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale é tão profundo como o amor do nosso Deus. Saiu da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Nada posso esconder de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra mudar. Tento dar um passo em tua direção. Tento segurar na tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me o teu perdão. Leva minha vida muito mais além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me
pelos aniversariantes do dia 20 até o dia de hoje, segunda-feira até o dia de hoje. Quem fez aniversário? Suzy, eu sei que fez ontem, né, Suzy? Vem cá. Quem mais? Aniversário de casamento, matrimônio. Já falaram já do seu Orlando e da dona Helenice. Estão apontando o dedo aí. Vem cá, seu Orlando, Helenice. Vamos estar orando também. Aniversário de bodas. Quantos anos? 31? Mas 51. 51, uma boa ideia aí, ó. Quem mais fez aniversário de casamento? Ou completou mais um ano de vida? Ninguém mais? Também quero chamar a família. Vem cá, Adrielen. Também o filhinho, né? O Pedro Henrique. Também o pai, o José Henrique, que casaram há pouco tempo, né? Pode vir mais para cá, vem mais para o meio aqui, ó. Você junta mais aqui. Vocês casaram dia 25, isso? Dia 25 de março. Então hoje a família está aqui. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Estaremos orando e abençoando esse casamento. E tá vindo mais um, né? Mais um baby aí. A igreja tá uma bênção, gente. Tá vindo a criançada aí, tá fértil o negócio, né? Né, Brunão? Cadê o Bruno Ventura? Cadê? Aqui o Bruno. Bruno, tá feliz, Bruno? Viu, Bruno? Filho, mais um. Eita, bênção de Deus. A Carla tá feliz da vida. Mas tudo vai dar certo. Confia no Senhor, viu? Benção. Cadê a Carol? Oi, Carol. Tudo certo aí? O Michael, olha o sorriso. Tá vindo aí uma criançada linda, em nome de Jesus, né? O Otávio, a Duda tá aí também, é verdade. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar por vocês? Vem cá o casal, Otávio, a Duda. Vem cá, Carol. Vem, Michael, também. Vamos orar, né? Desde na concepção já, na gestação dessas crianças, vamos estar abençoando. Em nome de Deus. Tem mais alguém grávido aqui ou não? Uma família grávida? Quem? Não, cara. Não, para. Apontou o ato lá. Vem cá. Fica aqui, ó. Mais juntinho. Vamos um pouquinho mais para cá, Valério. Isso. Vem cá, juntinho. Aí, que bênção. É assim que Jesus gosta. Ver a família abençoada, né? Encher a casa de herança. Os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Tá feliz, Carol? Ó, o Maico. Tá feliz da vida. Ô, glória. Deus abençoe. Tá feliz também? Vai dar tudo certo. Fique em paz, né? O meu segundo foi assim também no susto. E eu fiquei desesperado. E aí, ó, deu tudo certo, né? Deus sustenta. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mais alguém? Não? O Bruno. Vem, Bruno. Vai lá. Você tá grávido, filho. Não é só a cara, não. Você também. Mais alguém que está grávido, nós não sabe? Agora é o momento da bênção. Mais ninguém? Não? A igreja em pé. Estendo as mãos. Família Alvo de Oração. Cadê o Ronald? Está aí? Família Alvo de Oração. Ronald e Nereide. Vem cá. Hoje nós não vamos tirar a família Alvo de Oração, que semana que vem vou ter que levar a ceia para os enfermos. Então estarei ministrando a ceia para os enfermos. Então tenho muitas visitas. E então nós não vamos fazer o sorteio da família Alvo de Oração. Vamos orar, estenda as suas mãos em direção a esses irmãos. Pai, nós agradecemos pela tua bondade. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor é o Deus da provisão. É o Deus presente em nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem operado maravilhas. O Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus criador do céu e da terra. Assim como foi pregado ontem lá no Cantagalo, Salmo 136. Porque a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o Deus que ganha as nossas guerras, as nossas batalhas. O Senhor é o nosso pendão real. O Senhor é o Deus que consola os abatidos. O Senhor é o Deus que sustenta toda a carne, Pai. Por isso, Senhor, nós cremos em Ti, Senhor. Nós muitas vezes ficamos muitas vezes apreensivos, ficamos muitas vezes com medo, mas sabemos que nós podemos depositar toda a nossa confiança em Ti, Pai.
porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem prosperado, Pai. E nós agradecemos, Pai, pela família alvo de oração, Ronald com a Nereide. Agradecemos, Senhor, pelos aniversariantes, Pai, que aqui estão, Pai. Agradecemos por mais um ano de vida, Senhor. Agradecemos porque um ano se passou, o Senhor sustentou. O Senhor não deixou faltar nada, seja no físico, no pão de cada dia, mas também no emocional e no espiritual. Pai, nós agradecemos, Senhor, pelos casais que aqui estão. Agradecemos pela vida da Helenice, o seu Orlando, que completaram 51 anos de vida conjugal, Pai. De matrimônio, diante de muitas lutas, diante, Pai, de muitas alegrias também. O Senhor esteve presente nesta família, Pai. Agradecemos pela vida do casal. Agradecemos pela vida da sua família, geração, netos, Pai. Agradecemos, porque o Senhor tem sustentado, Pai. Que a tua mão poderosa continue sustentando e derramando sabedoria sobre a vida do casal, Pai. Assim também, Senhor, agradecemos pela vida da Adrielen, pela vida do José Henrique, pela vida do Pedro. Agradecemos essa família que está começando agora, Pai. Ó Senhor, abençoe esta criança. Aonde as plantas dos seus pés pisarem, tudo seja abençoado. Abençoe este casal, Pai, também. Que possam ser fiel um ao outro, possa respeitar um ao outro, que esse matrimônio seja abençoado por Ti, que essa criança que a Adriela está esperando seja abençoado por Ti, Senhor, e que nunca falte nada para esse casal, Pai. Que a Tua prosperidade em todas as áreas da vida esteja com eles, Pai. Assim também, Senhor, agradecemos pela vida do Maico, pela vida da Carol, pela vida desta criança, assim também pela Duda, pelo Otávio, pelo Bruno, a Carla, que aqui não está, mas que o Senhor, que é o Deus onipresente, possa estar com ela também, Pai. Agradecemos pela família, agradecemos pelas crianças, porque diz a Tua palavra que os filhos são herança, Pai. Herança, e que possam encher a casa de alegria, Senhor. Que essas crianças possam vir com muita saúde, Pai, com muita sabedoria, inteligência, e que possa fazer a diferença, Senhor, na sociedade, a diferença no mundo, Pai. Desde já nós profetizamos na vida dessas crianças, que elas possam ter uma gestação abençoada, que elas possam ter um parto abençoado, Pai. E essa criança, mesmo que talvez venha de forma repentina, mas nós sabemos que para Ti não tem nada de repente, para Ti não tem nada, Senhor. O Senhor não se assusta com nada, porque o Salmo 139 que nós acabamos de ler, diz que todos os nossos dias estão contados, Pai. Antes da palavra sair da nossa boca, o Senhor já o sabe toda, Pai. Então a nossa vida está nas Tuas mãos. Essa criança, desde a fundação, já estava diante do Teu coração, Pai. E nós cremos na Tua soberania, Pai. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então que assim seja, que a Tua mão poderosa continue estendida sobre essas famílias que aqui estão e sobre a Tua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. E vamos aplaudir essas famílias, gente. Oh, glória. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Parabéns, parabéns mesmo. Deus abençoe a todos. A todos. Muito feliz, muito feliz. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento. A igreja vai ter que ficar em pé de novo, né? Todo ser que respira. Então vamos louvar a Deus com 2 cânticos maravilhosos e louvor de gratidão, louvor de adoração. Faça isso nesse momento. Aleluia. Feche os teus olhos, meu querido. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito em sua vida e por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém, meu amado. Como o pastor disse, nada é por acaso. Nada é por acaso. Todas as bênçãos que Ele nos dá enquanto nós dormimos, durante o dia, simplesmente agradeça. Tire esse momento para você agradecê-lo. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo. Minha família, tudo, Jesus.
tudo que tens feito. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço, meu. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em nosso lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Continue adorando a Ele, meu amado. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Só a igreja declara, meu amado. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Para terminar, declare, meu amado. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Dê uma linda salva de palmas, adorando a Ele nesse momento, meu amado. Obrigado, Jesus. Você pode se assentar, meu querido. Eu quero chamar as crianças, venham aqui à frente, nós estaremos orando pelas professoras também. As professoras podem vir. Mais para o meio aqui, criançada, mais para o meio, isso, libera a porta aí, isso. Se tem, porventura, alguma criança nos visitando, também está convidado a ir para o culto infantil, uma linguagem própria para elas. Que Deus abençoe também as professoras. Só você hoje, Erika? Ah, não vai dar conta não. Que bênção, né, gente? Olha quanta criança e chegando mais criança, não é bênção de Deus? É bom demais, né? Pastor Saulo, vem cá, vamos orar também. Pastor Saulo Vieira. Quantos aqui conhecem o Saulo Vieira, pastor Saulo Vieira? Aí, ó, tem um grupinho bom aí, pastor. O pastor Saulo entrou em contato comigo. Vem cá, pastor, vem do meu lado aqui.
agradecer pela presença, viu? E conhecê-lo também, pessoalmente. Ele entrou em contato e disse: pastor, eu pastorei a IPI de Gramadão nos meados de 97, 98, né? E estarei fazendo uma visita. Eu falei: se vem visitar, vem para pregar, né? Então ele também vai dar uma palhinha, falar um pouquinho da história, né, caso o senhor queira, fique à vontade. E também estará pregando a palavra de Deus. Está acompanhada pela esposa, né, Luciane, isso? Luciane, a filha Priscila, acertei? E a mãe, a nossa irmã Dona Maria, acertei? Deus abençoe a vida de vocês, viu? Sejam muito bem-vindas e agradecemos a Deus pela presença do pastor, viu? O pastor está morando agora em Capão Bonito? Em Capão Bonito. Depois o senhor passa aí onde percorreu por esses últimos tempos aí. Vamos orar então, mesmo assentados, feche seus olhos. Pai, nós queremos que o Senhor venha iluminar a nossa mente e o nosso coração. Que a Tua palavra possa cair em solo fértil, Senhor. Sabemos que ela é poderosa, eficaz, e que assim seja, Pai, em cada coração. Usa a vida do pastor Saulo, assim como o Senhor tem usado todos esses anos. E que o Senhor seja com ele, para transmitir a mensagem para cada um de nós. Assim também com as professoras, auxiliadoras, também que a Tua palavra, o Teu evangelho, desde já possa estar também no coraçãozinho dessas crianças. É a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Como é bom ver vocês de novo. Tem uns rostinhos aí bonitos que eu lembro de um bom tempo, né, que estávamos juntos, permanecemos juntos, porque mesmo na distância, nós somos a igreja de Cristo sobre a face da terra. Para mim é um prazer estar aqui, vê-los novamente, né, estar com vocês, né, depois de um longo tempo fora, né, que o Osni me mandou em 2002, né, ele que foi levar, junto com o nosso saudoso Celso, o nosso saudoso irmão Celso, que nos levou de Cesário Lange até Sinop, Mato Grosso. Era para mim ficar 1 ano em Sinop. Fiquei 21 anos. E agora estamos de volta, com a graça de Deus. Mas eu gostaria de estar falando sobre 2 textos bem conhecidos nossos, que retrata na minha vida, em vocês também nesse momento, né, de recordação, de olhar a mão providente de Deus atuando e sabendo que Ele continuará fazendo. Louva a Deus aí pelas crianças, é marca dessa igreja sempre bastante crianças. Né? Isso é bênção de Deus, né? Porque são as heranças do Senhor para as nossas vidas. Um texto que eu gostaria de estar lendo e que os irmãos sabem, praticamente de cor, só são 3 versículos, é o Salmo 133. E o salmista assim nos diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não muito diferente, Paulo, quando ele escreve aos cristãos de Filipe, quando ele já está quase no final do seu ministério terreno, ele inicia Filipenses no capítulo 1, verso 3 a 6, algo que eu digo para vocês também através de Paulo, que ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou pleno certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, por esse momento. O Senhor já tem falado aos nossos corações. Mas pedimos agora também, ó Pai, que o Senhor abra a nossa mente mais uma vez,
dá-nos corações dispostos e prontos para receber a Tua palavra. E que ela possa ser regra e prática para a nossa vida, como desafio, não só para agora, mas para até o dia que o Senhor assim permitir em nossas vidas sobre a face da terra. Fala conosco através do Teu Santo Espírito. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, há encontros que são mais do que reencontros. É isso que veio à minha cabeça quando o pastor, que eu estou conhecendo agora também, estamos conhecendo agora, pediu para me trazer uma palavra para os irmãos. Por quê? Há encontros que são testemunhos vivos da fidelidade de Deus presente em todo momento das nossas vidas. Isso não é diferente quando eu olho para alguns conhecidos aqui, para alguns que chegaram e que compõem a igreja aqui nesta cidade. Voltar nesse lugar depois de tanto tempo, para mim é uma alegria. Foram só 28 anos a última vez que eu estive aqui, nesta igreja. Passaram-se um tempo. Tenho boas memórias que eu posso trazer ao meu coração quando eu vejo esta igreja. Mas muito mais do que memória, é ver a mão forte do Senhor que conduz este rebanho ainda na presença dEle, que sustenta, que edifica, que preserva. A memória desta igreja é uma memória ativa na presença do nosso Deus. Eu louvo a Deus por isso. O Salmo 133, ele começa com uma exclamação aparentemente poética, mas ela tem uma profundidade muito grande. Quando ele diz: bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Não é só poesia. É uma profundidade teológica que nós temos nessa expressão. Porque a unidade do povo de Deus não é um acessório, não é um algo a mais na nossa vida. A unidade do povo de Deus é a evidência da graça de Deus que está presente. Evidência. Em todo esse tempo que eu não vejo vocês, mas a graça de Deus os conduziu, a graça de Deus está presente e é uma igreja ainda pujante na presença do nosso Deus. Bom ver isso na presença do nosso Deus. Ele operando numa comunidade, numa aliança familiar. Quantas crianças vão estar aqui daqui uns dias, Essa é a bênção de Deus presente em nós. Quando as crianças estavam cantando aqui, eu lembrei da minha filhinha ali pequenininha, que estava aqui com vocês cantando também na época. Hoje com 34 anos. Graças a Deus. Faz parte da nossa história vocês. Vocês fazem parte e vão sempre fazer parte. E quando Paulo escreve a igreja de Filipos, ele abre o coração dessa mesma forma. Quando ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Faço dessa as mesmas palavras nossas. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, dessa igreja. Por que essa igreja tem uma marca muito forte no meu coração? Porque aqui eu fiz a minha licenciatura. Aqui eu fui ordenado. Vocês lembram disso, Os que estão há mais tempo. A minha ordenação se deu aqui, a minha licenciatura se deu aqui. O meu caminhar ao longo dessa data começou aqui. É a história de vocês na minha vida. Por isso, esses anos que eu passei caminhando, eu posso dizer, foi extensão de vocês caminhando comigo. E hoje estou aqui grato a Deus, por esse momento, momento de memórias, mas memórias que não ficaram apenas aprisionadas ao passado, mas que reconhece uma ação contínua de Deus. Por isso que Paulo, quando ele fala que ele dava graças a Deus por aqueles irmãos, ele continua falando não só porque recordo de vós, mas ele diz, porque aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, IPI de Gambradão não é uma igreja que parou e ficou, mas é uma igreja que vai e caminhará até aquele dia com a graça de Deus fazendo a sua obra neste lugar ao qual o Senhor concedeu a cada um de vocês estarem. Por isso que esses dois textos nos levam a 3 verdades espirituais.
Peguei ambos para nós falarmos de 3 coisas que devem ser importantes para a nossa vida. A primeira delas, a unidade é Deus quem concede. É isso que o salmista está dizendo. Não é o homem quem produz a unidade, mas é Deus quem concede essa unidade. Por isso que o salmista compara a unidade com o quê? Com o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Isso nos lembra no passado, no Velho Testamento, remetendo à consagração sacerdotal. E é interessante que a unidade aqui é colocada como algo que não nasce de afinidade natural. Não vem do nosso mero esforço humano. Por quê? Quando fala que desce, que é um óleo que desce para a cabeça de Abraão, é dizendo que essa unidade, ela é derramada do alto. Ela vem de Deus e nos faz estarmos juntos. Ela vem de Deus para nós estarmos sendo a comunidade dos santos, o qual Ele colocou e instituiu aqui na face da terra em Cristo Jesus. Por isso que unidade é fruto da graça. Ela é algo que veio da ação do Espírito Santo que moveu os nossos corações. Mas não é só a graça e a presença do Espírito Santo como obra nessa unidade. O que nós temos também? Um confronto para nós. Esse texto nos confronta a cada um de nós. Porque às vezes nós tratamos unidade como algo frágil. Porque nós olhamos para a ótica humana, onde nós condicionamos unidade, às vezes ao momento de humor, às preferências pessoais ou às afinidades. Às vezes nós colocamos unidade dentro desse círculo, mas o texto aponta para outra direção. Por quê? A unidade que diz o Salmo 133 é uma unidade santa. Ela desce do alto e atinge as nossas vidas. Ela é uma unidade consagrada. É como o óleo precioso que vem sobre a cabeça de Arão. A unidade que está diante de uma igreja, diante de um povo que é sacerdócio real, que é nação santa, que é povo escolhido por Deus para viverem juntos. A unidade, nesse caso então, a sua origem é divina. Essa é a profundidade que o Salmo 133 traz para nós quando fala que o óleo desce. O óleo não sobe, ele desce, ele vem do alto. Não é nós levando. Isso indica para nós que a unidade vem de Deus para nós e não de nós para Deus, em primeiro lugar. É Deus em nós, é Deus através de nós, é Deus nos usando. É o vaso escolhido que Ele pôs na face da terra para viver essa unidade. Porque nós não fomos chamados para fabricar a unidade. Ela está pronta. Deus já fez. Ele já preparou. Mas nós somos chamados sim, para preservar essa unidade. E isso é importante. Quando eu olho aqui as pessoas um pouco mais do meu tempo, eu vejo essa preservação que Deus deu. Continuam unidos na presença de Deus. E junto com esses, os que vieram após, estão unidos na presença de Deus. E continuarão até que Cristo retorne para buscar a sua igreja. Por isso que unidade, meus queridos, exige de nós renúncia, muitas das vezes. Unidade, às vezes, exige de nós humildade também. Exige de nós uma consciência clara. Nós somos participantes, sim, de algo que é maior do que as nossas individualidades. Nós fomos chamados família de Deus. E como família de Deus é muito mais do que o eu. É o nós. É estarmos juntos na presença de Deus. Essa é a primeira coisa que nós olhamos nesse texto. Quando nós vemos o salmista falar 3 versículos, mas que ele traz tanta profundidade às nossas vidas. Nessa mesma profundidade, junto com a unidade, Paulo vem falar de algo a mais. Em Filipenses ele fala de comunhão. Porque unidade exige comunhão. Não tem como unidade não ter comunhão. Logo, comum, união, é que forma essa palavra em nós.
E é aquilo que nos sustenta na nossa caminhada, apesar do tempo. Hoje já estou com 63 anos, o tempo passou. Mas com a graça de Deus ainda eu olho para uma igreja viva, presente, a qual todos juntos podemos dar as mãos e andarmos na presença do Senhor. Paulo, ao olhar para os cristãos de Filipe, ele está dizendo isso: e dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Dou graças ao meu Deus pela recordação dos cultos de ceia que nós tínhamos aqui, em que uma irmã, vocês vão lembrar, vinha sempre em todos os cultos da ceia com o seu violãozinho cantando. É recordação da fé, né, Zeni? É recordação da fé que está presente na vida dessa igreja. É uma história que prossegue. Porque quando Paulo fala, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, ele não estava idealizando só o passado, ele estava falando aquilo que marcou e que prossegue na vida dos filhos de Deus sobre a face da terra. Por isso que a sua gratidão era uma gratidão vocacional, vinda de Deus. Paulo reconhece que houve parceria do Evangelho na sua vida através daquela igreja. E ele é bem claro em dizer, não ficou para o passado, desde o primeiro dia até agora. Ele fala de algo que prossegue, que caminha, que não se acaba. Porque quando Deus nos chamou, quando Deus nos fez e nos chamou para estarmos diante dele também, ele não apenas nos trouxe nova vida, mas ele nos deu uma vida eterna. É algo que não pode acabar. É algo que vai prosseguir em nossas vidas. Por mais que por alguns momentos ainda sobre a face da terra, parece que nós temos despedidas. Mas quando nós olhamos para a promessa de Deus, a gente entende que nós somos uma igreja chamada. Não apenas para o momento terreno, mas para a glória eterna também. Cantamos isso. É o nosso louvor hoje na presença de Deus. Por isso que a comunhão que Paulo fala aqui não foi uma comunhão apenas e tão somente circunstancial. Ela atravessou o tempo, ele diz. Recordo de vocês, desde o primeiro dia até agora. Mas ele fala, até ainda quando Cristo voltará, acontecerá isso. Porque a comunhão atravessa o tempo e o espaço. E isso é de grande profundidade para nós também. Por quê? Inevitavelmente, tempo e espaço traz mudanças. Ou não? Traz mudanças. Eu vejo aqui as meninas que caminhavam com a Priscila aqui nos seus quase 10 anos de idade, já estão todas moças, né? Já tem pessoas que já estão casados, já têm filhos. Traz mudança o tempo. É inevitável essas mudanças. Pessoas vão, pessoas chegam, pessoas ficam, ciclos vão estar se fechando, se encerrando, novos desafios vão estar surgindo em nossas vidas. Isso faz parte da nossa história humana aqui na face da terra. Mas o que nós vemos é que a comunhão no Evangelho permanece. Aquilo que foi feito em nós não fica para o passado. Por quê? Porque não está fundamentado em nós mesmos. Não é a estrutura humana que fundamenta isso, mas é a obra de Deus, Cristo Jesus, o Senhor da igreja, aquele que se faz presente e caminha com essa igreja sobre a face da terra. Logo, voltar para esta igreja, meus queridos, depois de décadas, é perceber isso, é olhar para isso. Não é ao mesmo tempo, com certeza. Algumas pessoas já cresceram, com certeza. Outras chegaram, outras mudaram, outras já nos deixaram e nos trazem saudade. Mas em tudo isso é o mesmo Deus que está presente. Em tudo isso é o mesmo Evangelho que continua ainda salvando vidas aqui. É a mesma graça que preserva e sustenta a sua igreja. A cada um de nós na presença dele. Por isso que a comunhão cristã não deve ser tratada como algo descartável ou superficial, assim como a unidade. Por quê? Porque ela é um vínculo espiritual. Não é apenas homem, mas é Deus no homem.
Ela traz a parceria do reino. Porque a igreja faz parte de um reino que ainda se tornará grande com o retorno de Jesus Cristo. É a participação conjunta de uma missão que não se extingue aqui. É uma missão divina. Isso nos chama, meus queridos, a valorizar os nossos relacionamentos como igreja. Quem somos? Ou por que somos? E qual tem sido a nossa atitude? Os vínculos entre nós, vínculos saudáveis, vínculos de uns para com os outros, como manda a palavra do Senhor, porque isso sustenta a nossa caminhada de fé. Isso sustenta as nossas vidas ao longo dos anos. Se eu falar nesses 21 anos que eu fiquei no Mato Grosso, eu vou dizer que esta igreja caminhou comigo. Porque vocês nos enviaram, vocês nos reconheceram, vocês viram a vocação e me enviou também para estar. Então vocês caminharam comigo. Eu vou dizer, foi uma caminhada grande. Até a 20 mudanças a gente contou, depois a gente não contou mais. Mas graças a Deus, né, aonde Deus nos colocou e nos chamou, o Evangelho estava presente, a graça de Deus estava presente, a unidade de fé se fazia presente, a comunhão de uns com os outros se fazia presente, na nossa história que começou aqui, e prossegue até quando Cristo assim permitir que seja, porque é isso que nos sustenta. Em terceiro lugar que nós podemos ver aqui, tanto no Salmo 133 quanto em Filipenses 1, é que a obra de Deus que Ele começou, Ele vai completá-la. Não é algo estático, parado no tempo, mas é algo que tem promessa, e a promessa não é terrena, é divina. Ela vai completar. Paulo encerra a sua introdução com essa declaração, uma das declarações que eu vejo mais consoladoras, pastorais, que nós temos no Novo Testamento. Quando ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe quando essa igreja aqui vai parar? Quando nós estivermos com Cristo Jesus todos. Até lá, Cristo ainda sustenta. Até lá, Cristo ainda tem algo mais para fazer através desta igreja. Porque aqui está o fundamento de uma esperança que nós temos. A igreja tem uma esperança. A obra não começou em nós. A obra começou nele. Aquele que falou, eu edificarei a minha igreja. A obra começou nele. Quando ele também falou, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e agora eu passo para vocês continuarem fazendo a minha obra, até que eu retorne. Não depende de nossa perfeição para isso. Do que depende? Tão somente de um Deus que é fiel. Um Deus fiel e verdadeiro, ao qual nós servimos. E aqui entra o Salmo 133, terminando e dizendo assim, ali ordena ao Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Por quê? Onde há unidade, há bênção. Onde há comunhão, há bênção. E essa bênção não é circunstancial. Essa bênção é escatológica. Ela vai além. É vida para sempre. Vida para sempre. Ou seja, Deus não apenas inicia a obra e sustenta no presente. Ele conduz essa obra até o fim. Para sempre. Até o seu retorno. Isso para nós traz descanso. Amém? Mas também traz responsabilidade. Amém? Por quê? Descanso sim, porque nós não carregamos o peso de manter uma igreja viva por nossas próprias forças. A igreja é de Cristo. Isso é descanso para nós. Mas também é responsabilidade. Porque somos chamados por Cristo para cooperar com aquilo que Deus está fazendo. A obra é dele e nós estamos auxiliando, sendo convocados por ele, cooperar com aquilo que ele quer realizar na face da terra ainda. Por isso também é responsabilidade. Mas uma coisa é certa, se Deus começou uma obra aqui, quantos anos? 96.
Se Deus começou uma obra aqui, com 96 anos, com certeza Ele começou essa obra e Ele continuará a usar esta igreja para a sua obra até que Ele venha. Essa é a certeza que nós podemos ter. De fato, Ele não começou. De fato, Ele continua. De fato, Ele continua agindo nessa igreja. De fato, Ele continua moldando as vidas nessa igreja. De fato, Ele continua corrigindo nesta igreja. Ele continua fortalecendo e Ele continua conduzindo essa igreja. E creiam, o futuro da igreja, em primeiro lugar, não está nas nossas mãos. Está nele. É Ele. Para Ele. Porque Ele é fiel e Ele prometeu isso. Concluindo, meus queridos, não vou alongar mais. Hoje, ao olharmos para trás, nós precisamos dizer gratidão. Hoje, ao olharmos para o presente, nós podemos e devemos dizer alegria. E ao olharmos para o futuro, nós podemos ter a firmeza da esperança, da fé que está dada a cada um de nós através do dono dessa igreja que é Cristo Jesus. Eu aprendi, meus queridos, não apenas nesses 28 anos passados, mas desde o seminário passaram já a ser 35 anos de ministério, um pouco como missionário, depois na área pastoral. Mas eu aprendi que a unidade é dom de Deus. A unidade é presente de Deus. E ela precisa ser preservada. Ele deu. Quem recebe um grande presente, um presente que queria de todas as formas, ele busca fazer o quê? Cuidar extremamente desse presente. É isso que Deus deu para nós, uma unidade, um presente. E ela precisa ser preservada. Para a preservação, a comunhão. Por que comunhão? Porque comunhão é o sustento nessa caminhada. Ninguém caminha sozinho. Nós não fomos feitos para ser ermitões. Nós fomos chamados para estarmos caminhando junto. E nesse caminhar junto é que nós cultivamos sempre a nossa vida de fé e esperança no Senhor. Que uns precisam dos outros. Não há como ser diferente. E por fim a obra do Senhor continua sendo dele. E nós precisamos confiar nele. Em todos os momentos. Que esta seja igreja que continua sendo um lugar onde Deus ordena a sua bênção. Porque é isso que Ele quer. Que através da sua graça, que é uma graça bendita, Ele possa estar trazendo unidade, Ele possa estar trazendo sustento, e Ele possa estar aperfeiçoando as nossas vidas sempre, até aquele dia que Cristo retornará. Que o Senhor abençoe e continue abençoando cada vez mais a vida de vocês. Tenho muito carinho por vocês mesmo. Eu não digo que não, tenho. Hoje minha esposa e minha filha estão membros na IPI lá em Capão Bonito. Mas estou aí num processo de retorno. Que Deus assim possa fazê-lo. Mas eu posso dizer a vocês, meus queridos, que depois que eu saí daqui, pastoreei Bofete, pastoreei Porangaba, pastoreei Cesário Lange. E daí o nosso irmão Osni foi nos buscar em Cesário Lange para ir para Sinop, tomar conta por um ano, era só um ano, do centro de treinamento missionário lá em Sinop, da IPI. Recebi um ano depois uma proposta do presbitério lá para estar cuidando de uma igreja, ainda congregação presbiterial, e depois tornando essa congregação numa igreja. Por 7 anos nós ficamos na cidade de Sinop. Depois nós descemos para Alta Floresta, pertinho aqui de vocês, quase mais de 2.000 quilômetros só que a gente andou, em Alta Floresta. Em Alta Floresta fui professor numa escola presbiteriana, fui professor num seminário batista, depois retornei para mais perto, passei por Marcelândia. Em Marcelândia também fui professor de curso presbiteriano. Com a graça de Deus, em Sinop nós abrimos um seminário onde eu fui fundador, diretor e depois professor. Formamos 3 turmas e agora eu estou com essa turma lá em Capão. O seminário veio para Capão também, já estamos no 2º ano dessa turma. Tudo isso
vem de vocês para a minha vida. Porque vocês me apoiaram nisso, desde o princípio. Se não houvesse apoio, talvez eu não estivesse nesse momento aqui dizendo isso. Por isso eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, dos que eu conheço e dos que eu estou conhecendo agora. Que Deus fortaleça suas vidas em Cristo Jesus. Obrigado, pastor. E o senhor chegou num momento bom, né? Começou hoje a comemoração do aniversário da nossa igreja, né? E lembra que eu disse, né? Domingo retrasado nós tivemos aqui o culto, domingo passado, né? O relançamento da pedra fundamental. Então é um momento muito importante para a igreja. Deus abençoe muito pela palavra, viu? Palavra abençoada e profética para a nossa vida. Ministério do Louvor, fica aqui comigo, pastor. Depois estaremos orando juntos. Aqui mesmo. Igreja em pé, vamos louvar o Senhor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda uma depressão, ansiedade e medo, saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele quer trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome
destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Só a igreja. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome. Destrói, Dissipa as trevas, vem incendiar. Vamos orar dentro da palavra sobre unidade e comunhão, que a igreja está aqui reunida. E também o que nós acabamos de cantar, é o Deus que pode curar, é o Jesus que salva, é o Jesus que liberta. Então nós teremos agora uma oração de intercessão. Coloca teu coração diante de Deus, coloca a sua mão no seu coração nesse momento e peça para Ele: vem cá, pastor, faz essa oração. Nós vamos também interceder pelos enfermos da nossa igreja, nossa irmã Alice, nossa irmã Helena, nossa irmã Esther Molinari. Também orar pelo Daniel, filho do presbítero Bruno, né? A Érica não está bem de saúde, vai fazer alguns exames, então vamos orar pela vida do Daniel. Também nós temos aqui um pedido de oração, Vitor Souto e Divanilze e Moacir Souto. Então estaremos orando também por esta família que pediu oração pela família e também por cura. Então, oração de intercessão. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e Ele pode, e para a honra e glória Ele vai fazer, em nome de Jesus, para que você possa louvá-lo melhor, para que você possa honrá-lo melhor, para que você possa, nada venha impedir a sua adoração diante dele. Então vamos orar. Se você tem alguém também na sua casa que precisa de libertação, seja depressão, seja um vício, ore, interceda por essa vida, em nome de Jesus, para que corações sejam libertos, para que algemas do pecado venham cair por terra, as correntes do pecado, e esta família seja restaurada, que esta família seja liberta, em nome de Jesus. Oremos, queridos. Obrigado, Senhor, porque acima de todas as coisas, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que olha para cada momento das nossas vidas. Assim como o Salmo 139 já mesmo disse para nós no início desse momento na tua comunhão, Pai. O Senhor está presente em todas as áreas da nossa vida. O Senhor também é o Deus que sara, é o nosso Jeová Rafá. Por isso, Pai, colocamos diante de Ti, Pai, todos esses pedidos, essas pessoas que carecem, ó Pai, da Tua mão de graça e de poder, ó Pai, investido, Senhor, em seu físico, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, cada corpo que necessita, ó Pai, de restauração física, que o Senhor esteja trazendo a cura segundo a Tua vontade, ó Pai. Se há, ó Pai, medicamentos, se há tratamento, se há algo que seja iluminado também pelos médicos, queremos colocar diante de Ti, ó Pai, pois sabemos que em primeiro lugar é o Senhor, e se não for o Senhor, que será das nossas vidas, Pai? Também, ó Pai, visita aqueles que estão também, não apenas enfermos no físico, mas também na sua vida espiritual, na sua vida de saúde mental, ó Pai. Que o Senhor visita esses corações também, ó Pai, pois o Senhor é aquele que também faz acontecer, ó Pai, o necessário para essas vidas. Que haja libertação, que haja renovo, que haja restauração, que haja, Pai, cura
não só física, mas espiritual, e que o teu nome seja exaltado através dessas vidas, ó Pai. Visita, Pai, todas as vidas, Senhor, de todas as famílias que aqui estão, ó Pai. Que a bênção do Senhor esteja presente também em seus lares, seja na vida de marido, de esposa, na vida de pais com os filhos, de irmãos, de filhos com os pais. Que a graça do Senhor esteja presente, ó Pai, e a aliança familiar que cremos, vem do Senhor em nossas famílias, esteja, Pai, fortalecendo a cada um, ó Pai. É a nossa oração, Pai, com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Fiquemos debaixo da bênção do Senhor. Pai, agora de volta aos nossos lares, que o Senhor também nos dê uma semana abençoada, Pai, seja no trabalho, seja no lazer, seja na vida de lar. Onde quer que esteja as plantas dos nossos pés, ali esteja a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, as ternas consolações, dons e fruto do Espírito, seja presente sobre a vida desta igreja e sobre os demais filhos do Senhor espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Quero que vocês esperem, eu e o pastor estaremos indo lá à porta para cumprimentar todo mundo, tá bom? Então espero a gente chegar lá e vocês saem depois. Deus abençoe a todos e palmas para o nosso Senhor Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família aclame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.